E o da outra, eu também paguei frete. Não dá pra continuar. Começou ainda não. Camila muito. Agora não, né? Peraí. Comprei isso tudo aqui. Eu paguei R$ 7 de frete. E esse aqui eu coloquei como assinante. Esse aqui é o da Cobase. Não, esse aqui é o Pets. Gente, eu achava que esse era pequeno. Troca! Eu não tirei de etiqueta, não. Troca! Tem um menorzinho da outra marca. Vai lá na gigante. loja e troca, porque você vai ficar doida. Achei muito gigante. A loja é muito grande. A loja é muito grande, Paty. A loja é muito legal. Vamos lá, amanhã. Amanhã não, tô pensando na aula. Vou colocar na parte.
Gente, a água não é hoje. Não sei qual o problema dela. Mudar a carne. Tá no grupo da Chuta. Sim, porque eu já confundi de grupo aqui. Né? Cadê esse telefone aqui? Aí. Oi, gente, boa noite. Olá, tudo bom? Pode fazer esse relatório da praia da Sofia, por favor? R$10. Nossa. Foi baratinho. Acabei de voltar da viagem, eu sou muito pobre. Eu ia falar, como é que você viajou? Qual que história é essa? Eu fui. Você não tá de férias? Como é Mas que eu você... tinha horas. E eu fui. Oxe, viagem assim no meio do Foi o negócio. aniversário da minha avó. Eu acho que eu ia dar um pulo na praia, se ela tava do lado. Sem vergonha. Você aqui é no quê? No Teams? O que é isso? Aí depois fica lá no seu celular. Nada. E desde a reunião? Olha aí, mãe. Eu perdi da reunião. Não sei. Deixa eu ver onde eu vou falar. 894 e a senha 089782. Rapidinho. Eu tô na internet daqui, pra mim. De novo? Negação. Não, eu vou cometer uma negação. É ruim. Desculpa. A gente vai sair da net mês que vem. Vou ficar tudo vivo lá em casa. Tá uma bosta, nem a internet tá prestando. A minha tá bem ruimzinha, principalmente à noite, ela cai bastante. Não, a noite tá caindo toda hora. E eu tento gravar as coisas, assim, tipo, eu quero ver o programa, eu não tô em casa, eu coloco pra gravar, ele tá recusando. Nunca gravei, mas Minha amiga, vai pra mim. compartilha minha internet com você. Raiva desse negócio de álcool. Entra no... Oxe, gente, é matemática. Eu achei que era. Bela@503. Eu achei que era só isso. E agora, como é que eu vou voltar? Ai, É Zoom? peraí. Não pode. Você vai tratar, não. A minha também tá aqui, não entrou. Na verdade, a minha já entrou. Você clicou na reunião errada, passa. Não, tá certo. Bem, um palhaçado todo. Não, login não, eu não sei. Só ingressar em reunião. Aí tem que ter aquele ID lá. Ah, copia e cola. Eu já copiei, só cola. É, isso. Não precisa de senha, não. Essa reunião requer login, Paty. Ixi, eu não sei. Você pode dormir. Você sai depois. Ninguém vai ficar seu aí depois. Tem coisa que eu não consigo tirar seu nome dele. Desde a primeira vez que eu loguei o celular, né? Que eu loguei com o seu, entrei que eu não consegui entrar porque tá no seu. Oxente. Sabe? E eu já resetei ele, já fiz tudo. Não sei minha senha do Zoom. Peraí. O povo tá escutando a gente? Não. Boa noite, gente. Caminho. Vamos dar mais um tempinho? Oi, Boa Camila. noite. Boa noite. Doutora, tudo bom? Tudo?
Vamos dar um tempinho para o pessoal conseguir entrando e a gente já inicia, tá bom? Uai, a bateria tá acabando. Agora sim. Bem, boa noite, gente. Obrigada pela presença em mais uma noite dos nossos encontros. Desde que a gente agregou essa ferramenta agora das nossas PECs, né? A gente acaba que tem se encontrado muito mais, o que foi um saldo bem positivo
desse último ano. A gente vai dar início agora à aula da doutora Cira, em atenção a respeito aos colegas que entraram no horário, né, e que seguem entrando. Vocês estão me ouvindo? Estou falando sozinha. Sim, estamos ouvindo. Obrigada, doutora. Então, tá bom, eu vou começar apresentando a doutora Cira, que dispensa apresentações para a nossa plateia doméstica. A doutora Cira é intensivista pela AMIB, ela é nutróloga pela Braskem, falei certo, né, doutora? É isso mesmo. Chefe, atualmente da UTI pediátrica do HMIB, e nossa colega, sócia da SIMP há muitos anos e atualmente rotineira do Hospital Brasília. Alguns plantões ainda, né, doutora Cira, que não tem como abandonar assim de uma vez, que dá abstinência, né? Então, a gente vai, enfim, nesses próximos aí, acho que 30, 40 minutos, né? A doutora Cira vai falar a agenda dela aí da noite, como está programado. A gente vai ouvir a aula da doutora Cira e depois a gente parte para as discussões. Como a gente está em casa, né? Acho que é bem mais fácil a gente manter as discussões aqui pelo microfone mesmo, do que a gente fazer no chat. Mas quem quiser realmente escrever, também fique à vontade, que no final a gente vai juntando todas as perguntas. Então, obrigada, doutora Cira, mais uma vez, pela disponibilidade e gastar o seu tempo e energia para compartilhar o seu conhecimento com a gente nesse tema tão importante, que é a síndrome do intestino curto. Paciente muito difícil, muito frequente, e onde a gente sempre fica patinando, tendo dificuldades na conduta, no manejo. Por isso, a importância e a necessidade, eu diria, dessa aula hoje. Pode ficar à vontade para iniciar o compartilhamento. Obrigada. Tá compartilhando? Eu? Boa noite, gente. Eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez. Vamos falar um pouquinho e espero que seja útil para vocês, que esse tema realmente é um dos grandes desafios do pediatra, né? Então, vamos lá. Síndrome do intestino curto é uma desordem complexa caracterizada por má absorção, decorrente da redução da extensão do intestino delgado, resultante de extensas ressecções cirúrgicas, apresentando complicações nutricionais, metabólicas e infecciosas. Então, como eu falei, a gente que é pediatra sabe como é desafiador a condução desse paciente. As causas, tem as causas neonatais, pré-natais, que são as malformações desenvolvidas no período neonatal e pós-neonatal, até a vida adulta ainda, decorrente de tumores e ressecções cirúrgicas, infartos mesentéricos, pode até aparecer na vida adulta. As causas congênitas, então, as atresias, gastrosquise, onfalocele, enterocolite necrosante, que é um grande responsável por essa patologia, com ressecções amplas intestinais no período neonatal. A ganglionose total do intestino, volvo, intussuscepção, tumores, injúria isquêmica, como às vezes acontece até num pós-operatório de cirurgia cardíaca, numa criança previamente, né, cardiopata, com muito risco, trauma também. Então, são várias as causas em várias faixas etárias, mas a faixa etária neonatal, ela está ganhando cada vez mais espaço na causa
do intestino curto. Ele é caracterizado, tem algumas coisas que caracterizam, então, a definição do que é o intestino curto, que seria uma ressecção do intestino delgado acima de 70% do tamanho, com necessidade de nutrição parenteral maior de 42 dias após a ressecção intestinal, o que mostra uma adaptação mais prolongada, e pode ser classificado como intestino curto de acordo com o intestino remanescente, sendo que no recém-nascido pré-termo é considerado intestino curto quando o remanescente é abaixo de 50 centímetros, o recém-nascido de termo abaixo de 75 centímetros, e de 1 ano de idade para frente, menor que 100 centímetros de intestino remanescente, caracteriza o intestino curto. A incidência é em torno de 3 a 5 casos por 100 mil nascimentos por ano. E essa incidência vem aumentando devido à melhora nos cuidados neonatais e na perpetuação, na sobrevida de crianças com mais comorbidades pós malformações intestinais e pós-enterocolite. Então, essa incidência ela vem progressivamente aumentando numa relação direta com os cuidados neonatais. Aqui, vou mostrar 3 tipos de intestino curto que vai impactar diretamente no prognóstico. Esse paciente aqui é um paciente que tem só intestino delgado, curto, e diretamente ligado à parede abdominal. Então, não tem o cólon ou ainda não foi reconstituído, né? Que é uma das intenções fazer reconstituição o mais precoce possível quando tiver uma derivação para o exterior. Mas, então, inicialmente, é o paciente que tem uma jejunostomia ou uma ileostomia diretamente ligada à parede abdominal. Esse aqui é o paciente que tem uma anastomose jejuno-cólica ou ileocólica sem o ilho terminal e sem a válvula iliocecal. Então, o intestino delgado ligado diretamente aqui, nesse caso aqui no cólon transverso, mas já sem válvula iliocecal. E esse aqui é um intestino curto, o intestino delgado ligado aqui ao ilho terminal, válvula iliocecal e o cólon inteiro. Então, dessas 3 opções, esse aqui é o paciente de melhor prognóstico e de melhor possibilidade de adaptação intestinal. Tá? É uma doença que cursa como manifestação clínica uma diarreia crônica devido à má absorção, ocasionando desnutrição e distúrbios hidroeletrolíticos. E a gente vai falar um pouco disso mais, mas com várias comorbidades que podem vir com o tempo, né? Principalmente também lembrar de infecções frequentes. Aqui é para mostrar para vocês que as manifestações clínicas, elas vão variar de acordo com qual parte do intestino que o paciente vai perder. Então, o estômago é mais responsável por absorção de água, álcool, cobre, iodo e flúor. Duodeno, ele tem habitualmente 30 centímetros e é responsável pela absorção de vários eletrólitos e vitaminas. O duodeno, ele geralmente, nas injúrias isquêmicas, ele é preservado porque a vascularização dele é separada do jejuno e ilho, que geralmente, quando tem uma injúria isquêmica que afeta o jejuno, ela se estende muitas vezes para o ilho também. E o duodeno, por ter essa vascularização separada, ele fica um pouco mais preservado. O jejuno, habitualmente, no adulto, né, ele tem 250 centímetros e ele é responsável pela absorção da vitamina B6, vitamina C, lipídios, monossacarídeos, peptídeos e aminoácidos. O jejuno é a parte mais nobre de absorção de nutrientes que a gente tem.
porém, ele não tem capacidade de se adaptar às coisas que o ilho faz. O ilho, habitualmente, ele tem 350 centímetros no adulto, e ele é responsável pela absorção de sais biliares e vitamina K. E vitamina B12, que é importante, que só no ilho terminal que ela é absorvida. Então, o ilho, ele habitualmente, ele é menos importante no intestino saudável. A maior parte dos nutrientes é absorvida no jejum, mas na ausência do jejum, o ilho consegue se adaptar melhor do que o jejum na ausência do ilho. Então, se a gente tivesse que optar por preservar uma parte, seria o ilho. E o cólon, que é responsável pela absorção de água, eletrólitos e ácidos graxos de cadeia curta. Então, aqui as consequências aqui da perda do duodeno, redução na síntese de colecistoquinina, comprometimento na absorção de ferro e folato. Perda do jejum, a gente vai ter uma perda importante de área absortiva e uma redução na secreção de secretina e colecistoquinina, que são os hormônios reguladores da secreção pancreática. O ilho consegue adaptar melhor as funções do jejum. Por conta dessa redução da produção de secretina e colecistoquinina, não tem o feedback negativo da acidez gástrica, que é produzida decorrente da produção de gastrina pelo estômago. Então, quando a gente perde aqui essa secretina e colecistoquinina, acontece um aumento importante na produção de gastrina, porque não está tendo o controle da produção de gastrina que esses outros hormônios fazem. Então, o paciente com o intestino curto, ele tem uma hiperacidez gástrica. A perda do ilho, ela vai acarretar em não absorção de ácidos biliares e vitamina B12 e a incapacidade de regular a motilidade intestinal por causa da ausência dos hormônios reguladores. E a perda da válvula iliocecal ocorre um aumento da velocidade do trânsito intestinal e maior perda hídrica e ascensão das bactérias colônicas, que vão causar má absorção e infecção. Então, o paciente, quando ele perde a válvula iliocecal, ele tem vários surtos de infecção intestinal, por conta dessa ascensão das bactérias do cólon, e essas infecções provocam uma pior absorção dos nutrientes também. Aqui é só para mostrar um pouco, então, de todas as manifestações do aparelho digestivo dessa doença. Aqui, se a gente não tratar, fizer um estímulo oral no bebê, e ele passar da fase do estímulo oral, ele vai se desenvolver com uma aversão oral importante. No estômago, a gente tem essa hipergastrinemia por conta da falta dos hormônios reguladores, né? E com uma hiperacidez. Aumento do refluxo do gastroesofágico e vômito. E pode ter um atraso, um esvaziamento gástrico retardado. Algumas crianças evoluem com gastroparesia. Pâncreas pode ter uma insuficiência pancreática por causa da falta de produção das enzimas pancreáticas, mal absorção, se tiver ressecção do cólon de água e eletrólitos, ressecção do ilho, aquilo que a gente já falou, vitamina B12, sais biliares, ressecção do jejum, pior digestão, ressecção do duodeno e os problemas que a gente vai ter no fígado por conta da falência intestinal com nutrição parenteral prolongada. Então, esteatohepatite, colestase, fibrose e cirrose.
A gente tem também uma maior risco de colelitíase, porque pela falta de absorção de cálcio, fica muito oxalato. E aí, esse oxalato, ele aumenta o risco de litíase renal e litíase biliar. O prognóstico da síndrome do intestino curto, ele está ligado a vários fatores. Então, um dos fatores mais importantes é o segmento de intestino residual. Alguns autores consideram que a possibilidade da reabilitação da adaptação intestinal é acima de 30 centímetros ou acima de 40. Alguns autores descrevem acima de 20 centímetros com válvula ileocecal e acima de 40 sem a válvula ileocecal. Tem possibilidade de uma adaptação intestinal. A presença ou ausência da válvula ileocecal é um fator super importante para a adaptação intestinal. O tipo de dieta enteral utilizada, porque muitas coisas que a gente faz na dieta pode ajudar a adaptação intestinal. A introdução precoce de dieta enteral. Então, a ideia é que a dieta seja iniciada rapidamente nas primeiras 12, 24 horas após a ressecção intestinal. A potencial adaptação do intestino residual, então, depende da parte, não só do tamanho do segmento residual, mas de qual segmento é esse. A frequência de infecções e a saúde dos outros órgãos, como pâncreas, estômago, fígado e cólon. Adaptação intestinal. Então, depois, muitas regiões do intestino podem assumir as funções de outras partes. Como eu falei, o ilho, ele assume as funções do jejum, e o cólon também passa a absorver mais nutrientes do que no seu habitual. Então, tem um desenvolvimento, uma grande adaptação. Essa adaptação, ela pode levar 1 a 2 anos, e tem vários fatores fatores hormonais, fatores de crescimento, fatores nutricionais, que vão provocar uma alteração morfológica, hormonal e estrutural do intestino. Acontece dilatação e elongação das alças intestinais, um aumento da espessura da parede, hiperplasia da mucosa das velocidades, aumento da profundidade das criptas, uma aceleração da proliferação de enterócitos, hiperplasia das fibras da camada muscular e redução dos movimentos peristálticos. Então, tem vários processos que, gradativamente, eles vão tentando adaptar uma otimização da absorção dos nutrientes. Então, aqui, a adaptação intestinal, ela é funcional, de acordo com vários hormônios, ela tem uma adaptação na estrutura morfológica, então, das células e da parede intestinal. O comportamento alimentar muda. O paciente com intestino curto, ele tem uma hiperfagia, e que é considerado benéfica essa hiperfagia, porque é um paciente que tem que se alimentar em maior quantidade, porque a absorção vai ser reduzida. E também uma adaptação da microbiota, que é uma das coisas que sofre bastante, é a microbiota, e ela tem uma relação com várias funções, né, do organismo, inclusive sistema nervoso e tudo mais. Então, ela tem é um sistema bem complexo que faz essa adaptação do intestino. Então, falar um pouco aqui do manejo nutricional e do que a gente pode fazer. Não adianta só a gente querer nutrir o paciente, que ele ganhe peso e cresça, porque é uma das dificuldades do paciente pediátrico, é que além de manter a energia, né, a criança precisa de muito mais energia do que o adulto, porque precisa crescer. Então, mas não só a gente quer
nutrir o paciente, mas a gente quer tentar ajudar esse intestino a se adaptar. E mexendo na alimentação, a gente tem como tentar fazer isso um pouco. Então, promover adequado crescimento e desenvolvimento, isso está diretamente ligado à alimentação. Promover adaptação intestinal, então, tem algumas coisas na alimentação que a gente pode tentar ajudar. Evitar complicações decorrentes da ressecção intestinal e evitar complicações devido ao uso prolongado da nutrição parenteral. Então, primeira coisa, o paciente, logo após a ressecção intestinal, começar a nutrição parenteral o mais precoce possível, quando tiver estabilidade hemodinâmica. Nutrição enteral precoce. A nutrição enteral precoce, então, considerando aí, mesmo nos trabalhos para intestino curto, é ideal 12, 24 horas, dependendo da estabilidade do paciente, começar alguma coisa mesmo que não consiga progredir, porque é importante ter algum alimento para estimular esse processo adaptativo. É o estímulo trófico ao enterócito e promover a secreção dos hormônios e a prevenção da doença hepática relacionada à nutrição parenteral. Mesmo a gente precisando da nutrição parenteral, quando a gente tem a dieta, a gente mantém a secreção dos hormônios, mesmo que seja um pouquinho só de dieta, além de manter o enterócito, o trofismo intestinal, a gente estimula a secreção dos hormônios que vão promover esse desenvolvimento do intestino. Então, o jejum, ele vai ocasionar uma atrofia intestinal importante. A dieta, ela deve ser dada em infusão contínua, por otimizar a absorção, porque é uma dieta que vai passar muito rapidamente por um intestino muito pequeno. Então, para aproveitar o máximo da absorção desse intestino, ela deve ser dada em infusão contínua e a progressão, a gente vai falar disso daqui a pouco, ela deve ser lenta, porque senão a gente ultrapassa a capacidade de absorção e o intestino precisa de um tempo para ir se adaptando. É importante começar o estímulo oral precocemente. O bebê, se passar dessa fase do estímulo oral, ele vai criar uma aversão que é muito desafiadora depois para conseguir oferecer alguma coisa oral. É um pouco sofrido, porque o bebê não pode muita quantidade, é um pouco só, mas é importante começar. Sempre a escolha é leite materno, né? O leite materno, além de nutricionalmente ele ser perfeito, ele tem toda a questão imune, os fatores imunológicos e fatores de crescimento e hormonais que são importantíssimos. Na falta do leite materno, a gente deve começar proteína extensamente hidrolisada ou aminoácidos livres. Isso tem sido bastante discutido. O intestino curto, devido à ressecção intestinal, é descrito um risco maior de alergia. Então, alguns autores defendem que deve-se usar o aminoácido livre, mas outros autores defendem o uso de proteína extensamente hidrolisada, porque nem sempre os aminoácidos livres eles são melhor absorvidos do que a proteína extensamente hidrolisada, porque o intestino tem mais receptores para dipeptídeos do que os aminoácidos que são seletivos. E as fórmulas com aminoácidos livres, elas são têm uma osmolaridade maior, e às vezes pode acarretar um trânsito maior, mais rápido no intestino. Eu acho que a ideal é que seja individualizado e que seja avaliado o risco-benefício para cada paciente. Ainda é discutida a questão da glutamina. A gente sabe que a glutamina, teoricamente, ela tem um efeito trófico, ela é combustível para a proliferação dos enterócitos,
mas não tem ainda evidências e ainda precisa de mais evidências para ela ser usada sistematicamente, embora ela ainda seja falada para intestino curto. No caso dos lipídios, os lipídios, eles não são bem absorvidos, podendo causar diarreia, né, e a esteatorreia, né, eliminação de gordura nas fezes. Os lipídios são importante fonte energética e fornecem os ácidos graxos essenciais, que são fundamentais para o desenvolvimento do sistema nervoso e para energia estrutural das membranas celulares, né? Retina também, e várias células que precisam do componente de gordura na membrana. Os ácidos graxos essenciais são os triglicerídeos de cadeia longa. Os triglicerídeos de cadeia longa, eles promovem o melhor estímulo à adaptação intestinal. Eles incentivam mais as células intestinais a se desenvolverem, mas eles são menos absorvidos, porque eles precisam de sais biliares, e na doença hepática e insuficiência pancreática tem uma dificuldade na absorção. A gente tem menos enzimas pancreáticas, e os TCM, os triglicerídeos de cadeia média, eles são melhor absorvidos, porém, eles têm maior osmolaridade e provocam maior diarreia. Então, é a mesma questão da proteína e a mesma questão que a gente vai ver daqui a pouco com carboidrato. Os mais complexos, que são maiores, eles dão mais estímulo ao intestino, mas a absorção é mais difícil. TCM, ele não deve ser ultrapassado 60% dos lipídios. Então, se for dividir, a gente não pode usar mais de 60%. Na verdade, essas fórmulas que a gente usa, que são proteína extensamente hidrolisada e aminoácidos livres, elas têm em torno de 40% de TCM na gordura, tá? Então, são fórmulas adequadas, né? Os carboidratos é um pouco parecido. Os carboidratos complexos, eles promovem, estimulam mais o intestino a melhor adaptação. Os monossacarídeos, eles são pior tolerados, porque eles são absorvidos rapidamente e aí provoca células, maior carga osmótica e maior volume fecal, porque eles vão fazer a diarreia osmótica mesmo. Então, os carboidratos, que normalmente a gente usa mais ou menos 50% do valor calórico total de carboidrato, nas crianças que têm diarreia não deve exceder 40% do valor calórico total. As fibras solúveis são interessantes para ser acrescentadas na dieta, porque elas reduzem o trânsito intestinal e auxiliam na adaptação intestinal. Elas também estimulam um pouco o intestino. E elas, que elas fazem? Elas metabolizam os carboidratos complexos e transformam em ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles provocam uma maior absorção de energia, e o butirato, que é um deles, aumenta a absorção de água e eletrólitos no cólon. Então, o uso de fibras solúveis e a evolução para ácidos graxos de cadeia curta é bem interessante. Então, é uma ferramenta que a gente pode nos auxiliar nesse tipo de paciente. É muito importante a gente ficar atento para a deficiência de micronutrientes. Então, devido à má absorção, a gente tem falta de vitaminas, ferro, cálcio e magnésio. Devido à colestase, tem baixa absorção das vitaminas lipossolúveis quando tem colestase. Quando tem uma diarreia, uma perda muito elevada por ostomias, a gente vai ter uma baixa absorção de zinco e de cobre, uma perda aumentada, na verdade, e uma oferta inadequada pela nutrição parenteral de ferro, cobre e selênio. E sempre lembrando que quando tiver ressecção de ilho terminal, não tem absorção de vitamina B12, nenhuma outra parte do intestino
absorve a vitamina B12, ela vai precisar ser fornecida por via parenteral. A Academia Americana de Pediatria tem esse guidelines aqui como uma sugestão para a progressão da alimentação. Então, se a gente tiver um débito, segundo aqui esse guia, né, um débito da ostomia menor que 2 gramas quilo-hora, a gente pode progredir a dieta em torno de 0,5 a 1 ml quilo-hora a cada dia. Se tiver em torno de 2 a 3, não progredir, e se tiver mais que 3 gramas quilo-hora, reduz a infusão e depois recomeça com 50%. Padrão evacuatório. Menor que 10 evacuações por dia, ou 10 gramas quilo-hora, aumenta um pouquinho. Eu achei bastante isso aqui, 10 evacuações por dia, dependendo da idade, é muita coisa, né? Se tiver em torno de 10 a 20, não progredir, mais que 20 evacuações por dia, reduz. O resíduo gástrico, isso tem sido bem discutido, esse guidelines é de 2014, isso tem sido muito discutido, mas, de qualquer forma, eu achei interessante. Se ele tiver menos que 25% do volume infundido na última hora, pode ser aumentado. E se tiver mais de 4 vezes, aí tem que reduzir. Isso é de acordo com as perdas, né? E agora, os sinais de má absorção, se tiver presença de substâncias redutoras nas fezes, menos de 1% a gente pode progredir, em torno de 1% não progredir, mais de 1% reduzir a infusão. Então, é porque aí é o caso da diarreia osmótica pela fermentação de carboidratos, né? Se tiver desidratação e perda ponderal, a gente tem que reduzir a infusão. Se não tiver desidratação nem perda ponderal, a gente pode tentar aumentar. Essas crianças costumam precisar de uma quantidade elevada de aporte de dieta para absorver uma pequena parte dessa dieta que é fornecida. Mas se ela for aumentada muito rapidamente, o efeito é o contrário. A criança vai desidratar e vai ter uma perda pior, o intestino não se adapta. Um fator importante aqui para a gente, que a gente sabe que são pacientes que vão usar uma nutrição parenteral prolongada, e um problema seríssimo é a falência hepática ligada à nutrição parenteral prolongada, e que pode levar muitas crianças a óbito. Tem algumas medidas que a gente tenta fazer para melhorar. Limitar a quantidade de lipídios, isso é um pouco discutido. Normalmente, a gente usa mais ou menos 30% do valor calórico total para uma parenteral. Tem autores que defendem manter o máximo de 25%. Eu sempre defendo a ideia de que uma parenteral bem equilibrada é a parenteral que menos vai lesar os órgãos-alvo. Uso de emulsões lipídicas com óleo de peixe, ômega 3. Isso já é indicação para parenteral prolongada, independente da causa, mas intestino curto mais ainda, porque são parenterais muito prolongadas, às vezes 1 ano, 2 anos ou mais de parenteral. O ômega 3, ele melhora o fluxo biliar, ele reduz o nível de fitosteróis circulantes, regula a inflamação por redução de mediadores inflamatórios e liberando citocinas anti-inflamatórias, atua diretamente na membrana do hepatócito, facilitando o transporte de bile. Outro fator importante para a proteção hepática é a nutrição parenteral cíclica. A gente tenta deixar a criança um período sem nutrição parenteral durante o dia, em torno de 6 horas, de 4 a 8 horas sem parenteral, aí depende do caso, mas em torno de 6 horas. É um período do dia em que o fígado é menos estimulado.
Então, isso tem sido bem relatado. O uso do catéter de longa permanência, porque um problema sério que a gente tem são as infecções relacionadas a catéter e também as tromboses. Então, tentar otimizar e que não fique trocando muito catéter é usar catéter de longa permanência, que no caso, Broviac ou Hickman. E como medida de prevenção de infecção, é o que a gente tem mais ouvido e lido na literatura em relação à prevenção de infecção em crianças com parenteral prolongada, é o lock de etanol. Então, na pausa da parenteral, a gente usaria o lock de etanol para preservar esse catéter. Tá? A gente, inclusive, fez um protocolo disso agora no HMIB. A gente teve uma criança lá com parenteral cíclica e a gente começou a fazer o protocolo de lock de etanol, que a gente fez em conjunto com a farmácia clínica e a equipe de enfermagem. Bom, aí falar um pouquinho, então, da terapia medicamentosa, né? Como aquela primeira coisa, a gente falou da hiperacidez gástrica, essa hiperacidez gástrica, ela leva alguns meses, é pouco tempo, mas nesse momento seria importante a primeira escolha inibidor de bomba de próton, antagonista H2, ele até foi descontinuado, né? A gente nem está usando mais, então sempre usar inicialmente um inibidor de bomba de próton só nos primeiros meses, por causa dessa questão da hiperacidez. A gente usa a loperamida, então, para diminuir a motilidade do intestino e tentar retardar um pouquinho o trânsito intestinal. Eu pesquisei muito, já vinha pesquisando antes, em relação à dose da loperamida, porque eu vejo alguns lugares usando umas doses mais altas do que isso. E a referência que eu encontro sempre é como limite de 0,8. Mas essa é a referência que eu encontrei com uma 0,4 a 0,8 miligramas quilo dia, com um máximo de 8 miligramas por dia. Colestiramina, ela pode ser bem interessante nas crianças que não têm o ilho terminal e a válvula ilho-secal e parte do início do cólon, por causa da dificuldade, né, com os sais biliares. Os sais biliares não sendo reabsorvidos, eles provocam uma diarreia importante e uma dermatite perianal, assim, cáustica, né? Então, a colestiramina pode ajudar bastante esse tipo de paciente. Octreotide é uma terapia, então, que reduz a secreção intestinal e foi estudada e é aventada em alguns casos, mas o que foi mais discutido é que ele piora a adaptação intestinal, dá taquifilaxia, a criança vai se adaptando àquela dose, não teve muita utilidade e é caro. Então, não está recomendado fortemente o seu uso. Também houveram alguns trabalhos com racecadotrila que não está indicado. Aí, o ciclo de antibióticos usados, então, uma semana por mês para evitar as crises os surtos de superinfecção. No caso, então, metronidazol e cipro são os mais usados, sendo que tem outras opções, como clinda e neomicina. Está indicado só nas crianças que não têm a válvula ilho-secal, que são as crianças que têm esse refluxo de bactérias do cólon para o intestino delgado. E é discutido ainda porque muitos autores alegam risco de infecção fúngica e de colite pseudomembranosa, podendo, né, ter desenvolvimento de clostrídio. Probióticos. Então, o uso de probióticos se identificou várias vezes em hemocultura a presença do probiótico administrado no paciente. Como é um paciente que não tem um intestino muito íntegro, ele está contraindicado quando houver catéter central. Então, nos pacientes que têm nutrição parenteral, que
usam catéter central, está contraindicado o uso de probiótico. E o teduglutide, que é o análogo do glucagon-like, fator, né? Glucagon-like, peptídeo 2, que é um dos hormônios desenvolvidos lá no intestino que estimulam o desenvolvimento, o aumento das velocidades, profundidade das criptas. Ele é liberado pelo FDA para crianças acima de 1 ano de idade. A dose é 0,05 miligramas por quilo por dia, por via subcutânea. Tem como efeito reduzir a dependência de NPT. Teve um trabalho grande americano agora, em 2020, que comparou 0,025 com 0,05. Eu achei a redução baixa, que foi uma redução de 20% no uso de parenteral. E o pior é que, quando interrompe a medicação, reduz o efeito. O efeito é só enquanto está usando a medicação. Então, ele também tem muita esperança nessa medicação, mas também não tem um dado, assim, muito significativo. Talvez, para conseguir tirar a parenteral, seja ainda uma esperança, porque a ideia é que esse período de adaptação intestinal se consiga depois tirar a parenteral, né? Ter autonomia do intestino. As complicações relacionadas com acesso central, sepse, trombose, que são problemas seríssimos, né, que a gente sabe, relacionados com a nutrição parenteral prolongada e comprometimento hepático. Então, as crianças evoluem com colestase, fibrose, cirrose, esteatose, insuficiência hepática, colelitíase. Complicações metabólicas, como distúrbios hidroeletrolíticos e pela falta de absorção de micronutrientes. Complicações ósseas, como osteopenia, osteoporose, a gente tem uma absorção bem prejudicada do cálcio. As renais, como nefrolitíase e hiperoxalúria, também decorrente da falta de absorção de cálcio. Supercrescimento bacteriano, acidose lática e hipersecreção gástrica. São crianças bem difíceis de manusear. Um tratamento cirúrgico, então algumas opções. A abordagem cirúrgica inicial é sempre tentar salvar o máximo possível de intestino e tentar reconstituir o trânsito o mais rápido possível. Então, as crianças que ficam com alguma ostomia, quando assim que possível reconstituir, porque se tiver ainda uma parte de cólon ou o cólon todo, é o que pode ajudar, porque ele se adapta bem, né? Algumas diminuir tem as cirurgias para aumentar o intestino. Vou mostrar para vocês. Tem as cirurgias para diminuir o trânsito intestinal. Isso aqui é as cirurgias para aumentar o intestino, a extensão do intestino. Essa aqui é a cirurgia de Bianchi, que foi feita antes, que divide, como as alças elas vão se dilatando, eles dividem a alça no meio para tentar otimizar a superfície. E essa cirurgia é mais nova do que a cirurgia de Bianchi, é STEP, Serial Transverse Enteroplastic Procedure. Então, é tipo um zigue-zague que corta e aumenta a superfície de trânsito e vai indo mais lentamente um pouco o trânsito, né, intestinal. Essa aqui eu trouxe mais ilustrativo, porque só é feita em adulto, em criança não é feita. Mas aqui, para diminuir o trânsito intestinal, quando o trânsito é muito rápido, tem uma cirurgia de fazer algumas válvulas no intestino, e essa daqui, por exemplo, você pega um segmento do jejuno ou do ilho e inverte.
para ver se inverte, porque aí a peristalse contrária diminuiria um pouco o trânsito. Tem defesa nessa cirurgia aqui para alguns adultos, mas ela não é feita em criança. Os procedimentos cirúrgicos são um pouco paliativos, tentando aumentar um pouco o intestino, tentando fazer válvulas. É uma cirurgia muito complexa essa que fazem as válvulas, muito difícil de fazer, principalmente em crianças, e não tem, assim, muito bons resultados. Transplante intestinal. As indicações é quando tem ressecção total do intestino delgado, quando tem doença hepática grave secundária à nutrição parenteral prolongada, ou quando tem trombose de veias centrais. Vários surtos de infecção, tem algumas coisas que determinam a indicação do transplante. E os tipos, pode ser só intestino delgado, fígado mais intestino ou multivisceral, que aí depende outras, às vezes estômago ou pâncreas, algumas outras vísceras. Bom, no Brasil, a experiência é muito ruim. Até 2016, não tinha nenhum paciente sobrevivido no primeiro ano, porque tem uns relatos nos Estados Unidos de 70%, 80% de sobrevida no primeiro ano após o transplante. E no Brasil, até 2016, não tinha nenhum relato de sobrevivência nesse primeiro ano. É uma cirurgia muito difícil e caríssima. Tiveram 5 pacientes do Hospital das Clínicas, nesse trabalho de 2016, que foram para os Estados Unidos, nenhum sobreviveu. Era em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de dólares para ir para lá e fazer essa cirurgia. Então, transplante aqui no Brasil ainda está bem difícil. Eu acho que não é uma solução no terceiro mundo aqui muito viável. Mas espero que isso melhore, mas tem um potencial aí de doença linfoproliferativa, está melhorando com os imunossupressores atuais, mas não é uma solução factível para a gente no momento. Acho que tem muito que estudar ainda. Então, é isso. Síndrome do intestino curto é uma doença muito complexa, muito difícil de conduzir, e importante é fazer uma equipe e se discutir, fazer um planejamento para um programa de reabilitação e tentar melhor adaptar esse intestino. Sempre considerando a equipe, o trabalho em equipe e a abordagem nutricional individualizada e direcionada e cuidadosa diretamente para esse paciente. Era isso, gente. Muito obrigada. Quem quiser alguma dúvida, estou à disposição. Linda. Obrigada, doutora Cira. Muito clara, objetiva, muito direcionada, prática, explanação. A gente vai abrir para perguntas agora, pessoal. Como eu falei, a gente está aqui em casa, né? Podem ficar à vontade para perguntar bem no microfone mesmo, tá bom? Caso queiram, também podem escrever aqui no chat. Doutora Cira, enquanto você falava dos hormônios, né? A gastrina, secretina, colestoquinina, para fins, assim, de, tipo, diagnóstico, pensando que eu posso saber a causa e tentar fazer de intervenção. Teria alguma indicação de eu fazer a dosagem desses hormônios? Enfim, ou até mesmo dentro de para documentação, um espectro até de pesquisa mesmo, assim, fora desse ambiente de prática clínica geral.
Camila, eu nunca vi fazer isso assim a nível prático, né? Não sei se teria muito interesse, sinceramente. Sinceramente, eu não vi isso, assim, revisando na literatura, não se fala. A gente pode tentar pesquisar sobre fazer mais. dosagem dos níveis desses hormônios. Tá, Elisa. Esses antibióticos. Do segmento que é retirado, né? Doutora Cira, os antibióticos que são utilizados para evitar hiperinfecção, eles são mensais, todo mês tem que fazer, uma semana, Faz um ciclo de uma semana? Uma semana por mês. Esse é o preconizado. Você faz uma semana só nas pacientes que não têm a válvula ileocecal. Aí usa uma semana. É um esquema profilático, né? E faz venoso ou interal mesmo? Interal Oral. mesmo. Oral mesmo. Tá. Ok, obrigada. Obrigada, Corina, pela participação. Dúvidas aqui, o pessoal da UTI neonatal. Miriam, quer fazer alguma consideração? Alguma dúvida, pessoal? Até compartilhar alguma experiência relacionada a algum paciente que marcou, alguma evolução? A gente teve a Luísa, né, ano passado aqui, e ela é uma criança que tem a válvula ileocecal, acho que fez grande diferença na gente conseguir tirar a parenteral dela. Ela estava me preocupando, ela antes de sair daqui, ela teve, a última semana, 17 gramas por dia de ganho de peso, mas o primeiro mês fora daqui, ela ganhou em torno de 10 gramas por dia. Isso começou a me preocupar. Aí agora, a última semana, foram 14 gramas por dia. E é isso, eu acho que vale a pena não fazer a parenteral, né? Então, e ela nitidamente, ela foi evoluindo, uma adaptação mesmo. Mas ela ainda me preocupa, mas de qualquer forma, o fato dela ter a válvula ileocecal, acho que fez toda a diferença. Então, faz muita diferença. Ela está pesando quanto? 3,5, mas 3,470 por aí. Uhum. E ela está com quanto via oral? E ela cresceu 3,5 centímetros no mês fora. Isso também me deu uma aliviada, sabe? Porque tendo a estatura, né? Ela está com 24 oral e 24 ml hora pela bomba. Oi, Cira. Oi, Miriam, tudo bom? Saudade, você dos pontões. Também. Eu acho que uma coisa que é um assunto que dá bastante dúvida e também discussão é a parte dos aditivos da dieta nessas crianças, né, que têm intestino curto. Esse manejo, às vezes, é bem complexo, né? E se você puder falar um pouquinho disso, assim, a gente teve o caso no Anchieta, o caso da Ana Laura, né? Ana Laura foi para casa, para a Home Care, né? E depois acabou que a gente ficou sabendo essa semana que ela teve intercorrência, acabou reinternando por um quadro respiratório. Mas eu acho que isso é um ponto que gera bastante discussão, assim. Se você puder falar um pouquinho disso aí, vai nos ajudar. A Ana Laura é ileostomia, né? A Ana Laura teve um comportamento, ela não tinha necessariamente intestino curto, né? Eu acho, mas a ileostomia
é uma criança difícil de alimentar, tem geralmente um trânsito muito rápido e perde muito líquido. E ela sempre teve um comportamento de pouca perda pela ileostomia, o que era muito bom. Mas, de qualquer forma, são crianças que precisam ter um suporte de vitamina, né? E quando tem doença hepática, esse suporte tem que ser mais alto, tem que ser elevado. Às vezes a gente faz o dobro da dose. E lembrando, nas crianças que não têm o ilho terminal, tem que ter um suporte parenteral, às vezes, de vitamina B12. Então, tem que ficar de olho na absorção do ferro também. Mas ferro e polivitamínico tem que manter. Às vezes, zinco, por conta quando a criança que tem diarreia crônica, né? Por conta de algum tipo. Agora, no caso dela, era uma criança um pouco atípica, porque a ileostomia dela nunca teve um débito muito elevado, né? Doutora Cira, e aquelas manipulações, desculpa se você falou, às vezes eu perdi alguma coisa no decorrer, desculpa, da apresentação, que a gente às vezes vê alguns colegas mandando manipular vitamina, polivitamínico de vitamina lipossolúvel, mas uns kitzinhos meio prontos, assim, que às vezes a Gastro prescreve. Eu lembro de um paciente, nossa, acho que foi o Benjamin, Sim. Prescrição dessa. Tem uma variedade, eu devo individualizar mesmo, né? Claro, para cada paciente, assim, para a região de perda ou desabsorção, enfim. Agora que você está falando dessa manipulada, que eu estou lembrando que a Iana tinha dado uma fórmula para manipular. Eu também não tenho muita intimidade com essa fórmula, não. Essas vitaminas. Eu tenho que checar isso, mas é que a gente, geralmente, o complexo vitamínico e a vitamina... Já supre, ele tem vitaminas lipossolúveis também, né? Aí a gente... Porque eu lembrei que realmente ele foi o único. No geral, a gente maneja com polivitamínico e alguma outra parte, assim. Tem até que ver isso. Eu lembro que ela tinha dado essa receita. Muito bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma colaboração? Estou vendo aqui as pessoas faladinhas. Ela falou de transplante, doutora Cira. Eu vi um paciente num pós-op de transplante, na época que eu passava alguns dias do mês, né, na UTI adulto, né, que na pediátrica a gente não podia entrar, que era muito pequena. Aonde lá isso? do Albert Einstein, lá no Einstein. Aí a gente ficava disposto da neuro, mas assim, às vezes não tinha muita coisa da neuro, ficava vendo os outros. Tinha um menino, era um adolescente, mas estava na UTI adulto, que era um transplante multivisceral. Nossa. De intestino, que eu não sei. Menino gravíssimo, assim. Né? A semana que eu vi lá, ele estava muito grave, assim, já estava, se não me engano, já era a segunda quinzena do pós-op, né? Cheio de droga, infecção, complicação, assim, já choque séptico, enfim, era um menino grave. Eu lembro deles comentarem que era um paciente do SUS, mas que tinha feito lá, né? Que era o local onde tinha como fazer, né? Porque é transplante. Mas eu imagino, não sei, estava falando Você sabe o final, o desfecho? Não soube. Era um menino de 13 anos que tinha feito. Eles estavam relatando que era a primeira vez no hospital que eles faziam esse multivisceral, que estava, né? Assim, ainda, né? Eu fiquei impressionada, assim, porque a gente vê uns trabalhos americanos com 80% de sobrevida no primeiro ano. No primeiro ano, porque depois, né, também. E no Brasil, mas é que eu não achei trabalhos brasileiros mais recentes, sabe? Mas no Brasil, até 2016, não tinha um caso de sobrevida. Esse foi em 2017, né? Que a gente viu, enfim, nos primeiros dias. Eu lembro de uma época de ter uma paciente no HMIB, se eu não me engano, não sei se foi o Alexandre que foi ver, que tinha um grupo na Argentina
que tinha relato de alguns casos de sucesso com transplante intestinal, se eu não me engano. Na época daqueles projetos que a gente passou, a gente fazia aquelas cotas, enfim. Eu torço para dar certo, mas eu acho que falta muito ainda, sabe, para a nossa realidade. Então, é uma coisa muito fora ainda, né? Principalmente Esses pacientes que você acompanha aqui, qual que é o mais velho que está em casa? Eu acompanho. Na verdade, assim, eu não faço, né, consultório, eu não tenho muito vínculo. Eu sei que o Benjamin teve uma evolução ótima, né? Ótima. Mas a gente nunca soube direito quanto intestino ele tinha restado. E eu vejo mais paciente no HMIB do que aqui, digamos assim. Então, eu não tenho, assim, um acompanhamento a longo prazo, porque eu não faço esse tipo de talvez a Iana, né, ela possa até dar esse dado, mas o Benjamin teve uma evolução ótima, assim, ele cresceu super bem, se adaptou muito bem. A Luísa eu já acho mais difícil, assim, mas ela é muito pequenininha, né, prematura, então agora eu não tenho, assim, esse dado, né, de acompanhar muitos pacientes a longo prazo, sabe? Não faço ambulatório, né? Uhum. Muito bom, doutora. Pessoal, a gente está aqui já com o início mais ou menos 60 minutos, já acho que está dentro do nosso prazo proposto, né? Foi super útil, vantajoso, prático. Acho que a gente, pensando na proposta que era de confecção de um protocolo, atingiu, assim, com louvor, o objetivo a aula, e acho que agora a gente está com várias dúvidas sanadas aí que a gente tinha no dia a dia ali. Obrigada, ou não. Camila. Espero ter ajudado. Doutora, a senhora ficou sabendo daquele caso, a menina, eu acho que a menina Serena, que transplantou intestino lá no Sírio-Libanês, eu acho que foi em 2019. Você ficou sabendo alguma notícia de como está a menina também? Se não está? Não soube. Quando foi 2019? Pois é, Foi. eu também não achei agora. Para ver se a menina está viva, se não está. Uma curiosidade. Foi feito lá no Sírio até. Como é que ela chama? Você lembra? Serena, eu acho. Eu vou procurar na internet. Não sei. Tá bom. Obrigada, doutora. Nada. Então, pessoal, obrigada pela participação. Obrigada, doutora Cira. Quer fazer mais alguma consideração antes da gente finalizar? Não, é só isso, assim, eu acho que é isso, é um desafio grande que a gente tem que ter cuidado, prestar atenção na alimentação desses pacientes e tentar, né, discutir e investir nessa questão da reabilitação do intestino, quando a gente tiver esse tipo de paciente, que eu acho que é mais factível na nossa realidade. É só isso. Pessoal, a gente vai compartilhar essa aula depois, tá? Foi gravada, acho que a gente deve reproduzir, inclusive, para os colegas, né, das outras áreas, né, para que possam trabalhar com a gente, a fim de realmente montar uma assistência multi-interdisciplinar aí com esses pacientes, né? Para segmento aí na UTI e que de longo prazo. Obrigada pelo tempo de vocês, bom descanso para todos. Mais uma vez, obrigada, doutora Cira. Tchau, Obrigada, gente. boa noite. Tchau, boa noite.